Olha, a gente vai para mais uma entrevista agora, lembrando, né? O Brasil foi dividido, agora pelo menos 20 unidades da federação, falando aí de capitais do Distrito Federal, decidiram ignorar a recomendação do Ministério da Saúde, que decidiu ali dizer que era preciso suspender a vacinação de adolescentes depois da morte de uma jovem de 16 anos aqui em São Paulo. Morte essa que uma comissão de 70 profissionais da saúde, cientistas, acabou de dizer no final da semana que não teve qualquer relação com a vacinação. Ela recebeu como deve ser a vacina da Pfizer. Até agora, o governo federal, mesmo assim, não voltou atrás dessa decisão. E, de novo, o país está aí com 20 unidades da federação seguindo com a vacinação de adolescentes, ignorando a recomendação do Ministério da Saúde, e uma parcela minoritária travando o processo de imunização num tema que tem sido muito criticado, em especial pelos especialistas, pelos médicos. Vamos tentar entender com quem está na ponta como é que ficou a cabeça das pessoas que estão buscando os serviços de saúde. A gente vai conversar agora com Edivaldo Nogueira. Ele é prefeito de Aracaju e também presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Prefeito, bom dia. O senhor me ouve bem? Bom dia, Daniela. Bom dia, Jairo. Escuto bem. Ótimo. Escutando bem. Bom dia a todos. Bom dia. Prefeito, a gente acompanhou ao longo da semana, eu vi as manifestações tanto do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, quanto do próprio governador Wellington Dias, que trata do tema da imunização no Fórum de Governadores. Vi a carta do Consórcio Nordeste também, recomendando a continuidade, né, da vacinação, apesar do que disse o Ministério da Saúde. Eu queria saber se o senhor sentiu alguma dificuldade na comunicação, como foi a reação dos prefeitos. É possível ter uma estimativa de qual foi a adesão a essa recomendação, de novo, tão criticada pelos especialistas, feito pelo Ministério da Saúde? Veja, Daniela, do ponto de vista das capitais, a grande maioria das capitais continuam vacinando, como é o caso aqui de Aracaju. Aqui nós vamos continuar vacinando porque, inclusive, tinha sido esse o primeiro planejamento estabelecido pelo Ministério. Não era a partir agora do dia 15, terminada aquela primeira fase da vacinação até os 18 anos, a gente começaria uma terceira fase, que seria os jovens, os adolescentes e jovens a partir dos 17 anos e as pessoas acima de 60 anos que completassem 6 meses da tomada da segunda dose da vacina. Em virtude de que a cepa, né, Delta, ela é mais virulenta, ela tem um potencial maior, né? Então, em virtude disso, a gente tinha que buscar vacinar aquelas pessoas que ainda não tinham sido vacinados, principalmente os jovens e adolescentes que circulam mais, né, que têm uma vida mais agitada, eles precisariam ser vacinados. E nós começamos, então, a vacinação aqui com a Pfizer, conforme tinha sido estabelecido, né, no Plano Nacional de Imunização. E vamos continuar, porque, primeiro, nós já vacinamos aqui em Aracaju mais de 70% da população geral da cidade e já vacinamos 80% da população acima de 18 anos e agora nós estamos vivendo apenas a repescagem daqueles que não vieram tomar a primeira dose das pessoas acima de 18 anos. Aqui nós já estamos na fase mesmo de continuar de vacinar a partir dos 17 anos e é isso que estamos fazendo. Vacinamos a semana passada 17, estamos vacinando agora essa semana 16 anos e fazendo a repescagem para as pessoas acima de 18 anos que não ainda vieram tomar a doença, que aqui no nosso caso é cerca de mais ou menos 5 a 6% da população nessa faixa etária que não veio tomar a vacina. E nós estamos fazendo uma campanha para que as pessoas que têm acima de 18 anos venham tomar a vacina. Mas nós vamos continuar a vacinação abaixo dos 17 anos, ou seja, dos adolescentes de 17 até 12 anos, porque achamos que é muito importante, é um público grande, que circula bastante e que todas as pesquisas, né, todos os especialistas apontam essa necessidade de vacinarmos essa população que é bastante vulnerável. Nós já começamos há 15 dias atrás, vacinar os jovens abaixo de 17 anos com comorbidades e estamos vacinando agora os abaixo de 17 anos. Acho que essa política deve continuar, né?
não está muito claro, né, o motivo pelo qual o Ministério da Saúde, né, efetivamente mudou de opinião, e os especialistas, né, e todo mundo tem apostado nessa ideia. Óbvio que houve uma dificuldade no sentido da comunicação, mas aqui nós conseguimos comunicar com a nossa sociedade e estamos vacinando. Vamos continuar vacinando e espero que mais na frente ou o mais rapidamente possível todos nós possamos falar a mesma linguagem. Prefeito, eu penso que... Oi, pode não, Rogério. Gostaria de aproveitar o gancho que o senhor está trazendo. Não só em Aracaju, mas cidades, por exemplo, como Macapá, São Luís, estão com a vacinação bem avançada desse grupo de adolescentes. Praticamente já até terminaram a aplicação da D1. Na avaliação do senhor e também da Frente Nacional dos Prefeitos, essa determinação do Ministério da Saúde tem algum tipo de orientação com que político partiu de um pedido do presidente ou o Ministério da Saúde fez isso porque, na prática, entende que faltarão ou estão faltando doses da vacina da Pfizer para a vacinação dessa faixa etária? É preciso que o Ministério esclareça, Jário. Sinceramente, essa dúvida ficou para todos nós, né? A gente não sabe se é em virtude de um pedido do presidente da República e a gente não sabe se é o problema da dose. Esse é um aspecto que eu, pessoalmente, nas diversas reuniões que tivemos com o Ministério, nós sempre levantamos essa ideia, a ideia de que houvesse uma clareza nas informações, principalmente para nós que estamos na ponta, né? Os prefeitos do Brasil são quem executam a vacinação. Os prefeitos do Brasil são que deparam diariamente, cotidianamente, com os problemas, com as dificuldades. Eu quero dizer a você que a vacinação vinha transcorrendo de maneira muito efetiva. Vocês podem observar que nos últimos 2, 3 meses, nós avançamos muito na vacinação no Brasil, né? Os problemas do passado tinham sido superados, né? E a gente vinha de maneira muito efetiva travando a vacinação sem nenhuma intercorrência, usando a linguagem da medicina, sem nenhuma intercorrência. Agora, infelizmente, teve essa intercorrência que eu considero grave, desnecessária. Se houvesse uma informação mais precisa, a gente podia ter sentado e discutido. Se a discussão tivesse sido estabelecida há mais tempo e não em cima da hora, que é outro problema, a gente fica sabendo das coisas de um dia para o outro. Então, nós precisamos dar continuidade ao que a gente vinha fazendo. Eu espero que a gente retome essa unidade que tinha sido estabelecida. Nesse sentido, tinha sido estabelecida mesmo, né, uma unidade muito positiva entre Ministério da Saúde, governos e prefeituras, e que agora teve esse percalço e eu espero que ele seja superado. Na minha opinião, não tem nada, e na opinião dos especialistas, na opinião dos prefeitos, não tem nada que justifique essa decisão. Se tiver, era preciso que o Ministério, então, explicasse de maneira didática, né, correta, o que foi mesmo que aconteceu. Então, por isso mesmo é que há essa dubiedade. Pois não. Prefeito, a Daniela. gente tem vários especialistas, inclusive colegas do senhor prefeito, secretários de saúde de estados e também secretários municipais de saúde, têm apontado que muito provavelmente o que aconteceu é que o Ministério da Saúde errou a conta. Eu quero pegar aí pela experiência de quem está na ponta, que é o caso do senhor, e também em contato com outros colegas que gerem municípios. Tem dose de Pfizer para dar conta de tudo o que precisa dar, segundo ali a orientação que o Ministério revogou, mas que até anteriormente estava valendo e que a maioria das capitais e dos municípios segue adotando? Ou seja, tem Pfizer para dar a dose de reforço, tem Pfizer para dar a segunda dose de quem já tomou Pfizer, a segunda dose de quem estava tomando AstraZeneca e está atrasada, então vai fazer com Pfizer, e também para vacinar os adolescentes. O senhor considera que é possível que tenha de fato havido um superdimensionamento das doses? O Ministério quis abraçar o mundo e acabou se fiando aí nesse evento adverso, nessa morte que, de novo, não tem relação com a vacina? Olha, é possível. Era isso que o Ministério tinha que esclarecer. Veja, se o Ministério dissesse claramente o que aconteceu, era mais fácil compreender, né? Nós estamos sem compreender, porque o planejamento inteiro era dessa maneira. Qual era o planejamento? A partir do dia 15 de setembro, vencida aquela primeira fase de vacinar o conjunto da população acima de 18 anos,
passaria-se a uma terceira fase, ou uma terceira etapa da vacinação, que era vacinar as pessoas acima de 60 anos que tomaram a vacina e já completaria 6 meses da segunda dose, então daria a dose de reforço. Vacinaríamos as jovens a partir dos 17 anos. Então, esse era o plano. E ninguém falou que tinha havido modificação. Então, é provável, pode ser. Então, tem 3 possibilidades. E é isso que a gente quer esclarecimento. Porque enquanto não houver um esclarecimento objetivo, nós vamos continuar fazendo aquilo que estava sendo programado, esperando que o Ministério distribua as vacinas necessárias para que a gente possa continuar a vacinação no Brasil. Aqui nós garantimos a segunda dose, aqui em Aracaju, nós não usamos mais segunda dose para fazer primeira dose. Então, a vacinação que foi enviada para a nossa cidade, para o estado de Sergipe, para a segunda dose, ela está estocada para a segunda dose. Né? A vacina que foi colocada para a primeira dose, e nós estamos agora trabalhando nessa questão da primeira dose para os jovens, esperando que tenha vacina suficiente. Agora, obviamente, se o Ministério emitir uma nota, emitir uma opinião, né, discutir, chamar o CONASEMS, o COSEMS, o CONAS e o CONASEMS, os prefeitos e os governadores, e sentarmos numa mesa e houver uma explicação, efetivamente, do que está acontecendo, aí sim a gente pode fazer uma alteração na vacinação, caso seja necessário. Agora, o que nós estamos lamentando é que não tem uma justificativa, um esclarecimento plausível. Porque a justificativa, Jário e Daniela, de que o evento adverso ocorrido com a jovem, ele não seria suficiente para suspender a vacinação. Não é mesmo porque não existe nenhuma prova, não existe um diagnóstico preciso de que foi a vacina que causou. E provavelmente não foi. Nós vamos chegar a essa conclusão. A equipe de 70 especialistas vai chegar à conclusão de que não foi a Pfizer. A Pfizer foi testada em vários países do mundo, já nessa faixa etária, entre 17 e 12 anos de idade. Ela está bem testada. Né? Ninguém aplicou outra vacina. O que não pode é aplicar outra vacina nessa faixa etária. Tem que ter Pfizer, porque foi a única vacina testada, mundialmente testada, não é? Para essa faixa etária. Então, o que precisa haver, de fato, é um esclarecimento. Nós precisamos da verdade, né? É bíblico, né? Usa a verdade ou passa com a verdade e a verdade vos libertará. Não era tão importante que tivesse o fato concreto, que os dados fossem transparentes? Todo mundo entenderia, porque é possível. Né? Olha, errou a conta, não tem... Claro, entenderíamos, vamos mudar aqui, vamos esperar 10 dias, 5 dias, 15 dias. Eu acho que nós não devemos fazer guerra por tudo. Nós temos que nos unir. O que está em jogo é o Brasil, é a nossa sociedade, são os jovens, são os adolescentes. É isso que está em jogo. Não é figura A, figura B, figura C. Nós temos que ultrapassar isso. Nós precisamos unir o nosso país e, principalmente, valorizar o trabalho das prefeituras, porque somos nós que somos, né, estamos na linha de frente, são os funcionários, os trabalhadores da saúde. Eu sempre faço essa figura de linguagem ou essa imagem. Eles são os soldados que estão na guerra contra o coronavírus. Quem está na guerra contra o coronavírus são os trabalhadores da saúde dos municípios brasileiros. São esses os heróis, né, anônimos, que estão batalhando cotidianamente para enfrentar, né, essa pandemia que assola todos nós, que amedronta todos nós, que causa um problema grave para o nosso país. Okay, não é hora de ficar com vaidades. Eu é que agradeço.